Atualmente, o GP da Áustria é disputado no circuito de Red Bull Ring, localizado em Zeltweg, na Estíria. Com 4.318 metros, o traçado lembra vagamente o circuito original de 5.911 metros. Muito veloz em uma época na qual o automobilismo era mais perigoso, a pista recebeu diversas reformas e passou por diversos donos até ficar como é atualmente. Vamos dar uma olhada em como o traçado era e o que aconteceu para ficar como é hoje em dia. Durante o período de 1961, 63 e 64, o GP da Áustria foi disputado no circuito de Zeltweg. Devido às fortes ondulações que resultaram em diversas quebras, o traçado deixou de ser utilizado pela Fórmula 1 e próximo a ele, um novo projeto foi levado a cabo para manter o GP no calendário do Mundial. Construído em 1969, o traçado originalmente conhecido como Österreichring está localizado nas montanhas da região da Estíria, na área centro-oriental da Áustria. O belo circuito original era considerado estreito, com seus 10 metros de largura, mas devido às curvas rápidas que eram geralmente feitas sempre acima da terceira marcha, os carros eram capazes de alcançar velocidades bastante elevadas, o que fez dele um circuito bastante popular entre os pilotos. Além de seus trechos rápidos, as mudanças de altura entre diferentes pontos do circuito faziam da pista um desafio bastante rigoroso para os carros, especialmente para os motores e pneus. A Bosch Curve, por exemplo, era uma curva bastante rápida, com pouca área de escape. Em 1986, o piloto Derek Warwick alcançou 344 km por hora com seu Brabham BT55 ao se aproximar da curva, e ela não era a única curva nesse estilo. Antes da implementação da chicane, a Vost-Hügel era feita a 290 km, e logo depois o piloto encontrava a Sebring-Auspuff Curve com velocidades próximas a 240 km. Devido à aparente falta de segurança, o circuito sofreu com críticas até o GP da Áustria de 87. Nos treinos, a McLaren de Stefan Johansson atropelou um cervo a 240 km por hora. A corrida, por sua vez, começou com 2 acidentes em 2 largadas. Devido à pista estreita, os carros se acidentaram em sequência e 4 carros foram destruídos. Após meia hora de paralisação, a segunda largada foi dada e um grande pile-up aconteceu devido ao início problemático de Nigel Mansell, que acabou tendo problemas de embreagem. No processo, alguns carros ficaram prensados contra a parede e os carros que vinham em seguida não tiveram por onde passar. Dessa vez foram 9 os carros envolvidos. Nos anos anteriores, outros acidentes também foram preocupantes e levantaram um alerta não só sobre a segurança, mas também sobre as grandes velocidades atingidas pelos pilotos. Ainda no GP da Áustria de 87, o brasileiro Nelson Piquet fez o tempo de 1 minuto, 23 segundos, 357 milésimos, com uma velocidade média de 256,621 km por hora com seu Williams Honda Turbo. Ele só não foi mais rápido do que Keke Rosberg, que em 85 fez a velocidade média de 258,9 km por hora em Silverstone. A Bosch Curve não era a única a contar com pouca proteção para os pilotos. Em 75, o piloto americano Mark Donohue morreu após bater na Vost-Hügel Curve. Na época, telas de proteção eram instaladas ao redor da pista para segurar os carros dos governados. Durante o warm-up para a corrida, o carro de Donohue escapou e foi seguro pela tela, mas um dos mastros que a seguravam no lugar atingiu a cabeça do piloto. O americano saiu do acidente e foi levado consciente para o hospital. No dia seguinte, contudo, Donohue reclamou de dores de cabeça e horas depois a situação piorou, com o piloto entrando em coma. Mark morreu dias depois devido a uma hemorragia cerebral não detectada. Além do piloto, um fiscal de pista morreu devido ao acidente. Após a tragédia, a curva foi modificada e em 77 a chicana Hella Licht foi construída no lugar. Outro acidente famoso foi o de Andrade Césares em 85, quando o piloto escapou da pista e encontrou um barranco que fez o seu Ligier capotar. Dessa vez, o piloto saiu sem ferimentos. O acidente no GP de 87 foi a gota d'água para a FIA, que removeu o GP da Áustria do calendário. A pista permaneceu sendo utilizada por outras categorias e o perigo não era restrito à Fórmula 1. Pilotos de motociclismo não raramente sofriam acidentes perigosos. Hannes Wustinger, por sua vez, morreu na Tirol Curve em uma corrida do Campeonato Austríaco de Turismo em 94. Em 95, a pista deixou de ser utilizada e passou por uma reforma que foi concluída no ano seguinte, em 96. A obra foi levada a cabo com o projeto de Hermann Tilke, que futuramente viria a ser o designer preferido da Fórmula 1 e em especial de Bernie Ecclestone. O comprimento da pista foi reduzido para 4.326 metros e várias curvas rápidas foram substituídas por outras mais fechadas, com a ideia de aumentar as ultrapassagens. As curvas Hella Licht, Dr. Tirok e Bosch foram removidas no processo, e a Jochen Rindt curva original foi removida e o nome passou para a nova curva 8.
As curvas que formam o miolo do circuito, que anteriormente eram chamadas de Texaco Chicane, foram reformuladas e também ficaram mais lentas. Embora a reforma tenha sido proposta por um grupo de investidores, a obra foi em grande parte custeada com dinheiro proveniente da operadora de telefonia A1, que passou a dar nome ao circuito, que passou a se chamar A1 Ring. Após a reforma, a pista voltou a receber grandes competições e em 1997 a Fórmula 1 retornou à Áustria, onde ficou até o ano de 2003. A DTM e competições nacionais, incluindo de motos, também voltaram a utilizar o traçado, mas mesmo com a reforma e utilização, o circuito acumulou dívidas e a pista deixou de renovar com a Fórmula 1. Em 2004, a pista foi adquirida pelo empresário Dietrich Mateschitz, dono da marca Red Bull. Na época, a administração discutiu a possibilidade de modificar o traçado e até mesmo a voltar a utilizar parte do circuito antigo, mas o novo dono anunciou publicamente que não tinha intenções de gastar mais dinheiro no circuito. Ao invés disso, alguns planos envolviam transformar o traçado antigo em uma espécie de parque temático, com direito a hotel, pista de kart, escola de direção para corridas, entre outras coisas. No ano seguinte, 2005, a pista voltou aos holofotes como uma possível pista de testes para a nova equipe Red Bull Racing, e em 2006, o piloto Alexander Wurz divulgou que poderia comprar o circuito e reformá-lo, mas a proposta não foi em frente. Negociações prosseguiram envolvendo o governo austríaco, que queria a reconstrução. Entre os novos interessados, a Red Bull, KTM, Volkswagen e a empresa Magna International negociaram a reforma, mas nenhuma proposta prosseguiu. Com a desistência da Volkswagen seguida pelas outras empresas, a Red Bull decidiu reconstruir a pista ao final de 2008, gastando 70 milhões de euros no processo. Após a nova reforma, o circuito foi renomeado como Red Bull Ring e foi oficialmente reaberto em 2011, com exibições de várias equipes da Red Bull. No mesmo ano, a DTM retornou à pista, onde permaneceu até 2018. Outras categorias, como a Fórmula 2, também declararam interesse e em 2012 a marca austríaca se ofereceu à FIA para sediar um GP, após o adiamento do projeto do GP da América, que seria disputado em Nova York. Em julho de 2013, a Red Bull pôde finalmente anunciar o GP da Áustria, que seria disputado em seu circuito a partir de 2014. 2 anos depois, a pista voltou a receber a MotoGP, categoria que não corria no circuito desde 1997. Em 2019, a primeira curva foi renomeada como Curva Niki Lauda, em homenagem ao tricampeão austríaco morto naquele ano. No ano seguinte, 2020, a pista recebeu 2 corridas que ajudaram a preencher o calendário da Fórmula 1 após os diversos cancelamentos provocados pela pandemia. A primeira etapa foi realizada normalmente como GP da Áustria, enquanto que a segunda prova foi renomeada como GP da Estíria. Com a realização do GP, o Red Bull Ring foi o primeiro circuito a receber a abertura do campeonato da Fórmula 1 desde o GP de Mônaco de 66. Além da Fórmula 1, a pista recebeu corridas consecutivas da Fórmula 2, Fórmula 3 e MotoGP. No ano seguinte, a pista recebeu novamente 2 corridas. Dessa vez, o problema foi a ausência do GP do Canadá e o adiamento do GP da Turquia. A MotoGP também realizou 2 etapas, após o cancelamento do GP da Finlândia. Para 2022, a pista recebeu uma chicane na curva 2 para se adequar exclusivamente a corridas da MotoGP e de outras categorias de motos. Atualmente, a pista recebe, além da Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula Regional Europeia, a DTM, a MotoGP e a International GT Open. O recorde de pista no circuito atual pertence a Valtteri Bottas de Mercedes, com o tempo de 1 minuto, 2 segundos, 939 milésimos. De todos os vencedores, Niki Lauda foi o único austríaco a vencer em casa no ano de 84, e Alain Prost foi o maior vencedor no layout antigo, com 3 vitórias. Considerando o GP da Estíria, Max Verstappen é o maior vencedor no layout atual, com 4 conquistas. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!